Você já ouviu falar sobre o Boi-bumbá, mas não como um personagem folclórico das festas juninas, e sim como um monstro aquático? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma lenda fascinante que mistura mistério, magia e a força da natureza. Antes de continuarmos, deixe aqui nos comentários se você acredita em lendas ou se já ouviu alguma história assustadora sobre monstros aquáticos. Vamos conversar sobre isso enquanto exploramos essa incrível narrativa. O surgimento da lenda. A lenda do Boi-bumbá como um monstro aquático tem suas raízes na região norte do Brasil, mais especificamente nos rios e lagos amazônicos. Embora o folclore tradicional retrate o Boi-bumbá como parte de celebrações culturais, essa versão alternativa e sombria remonta a histórias contadas por comunidades ribeirinhas que acreditam em criaturas guardiãs das águas. Características físicas. Esse Boi-bumbá é descrito como uma criatura gigantesca, com a cabeça de boi adornada por chifres luminosos que brilham sob a superfície da água. Seu corpo é coberto por escamas douradas, refletindo a luz do sol, o que o torna ainda mais místico. Alguns pescadores relatam que ele possui olhos vermelhos e penetrantes, que parecem hipnotizar quem ousa encarar. Os chifres luminosos do Boi-bumbá são considerados seu traço mais marcante. Em algumas versões da lenda, eles brilham mais intensamente quando a criatura está furiosa ou quando pressente perigo. Seu tamanho também é descrito como colossal, com estimativas que variam entre 5 e 10 metros de comprimento, dependendo da região onde a história é contada. Comportamento. O Boi-bumbá é uma criatura territorialista e protetora. Dizem que ele surge das águas em noites de lua cheia para vigiar o ambiente e garantir que os rios e lagos não sejam profanados. Relatos apontam que ele persegue pescadores gananciosos que pescam mais do que precisam, ou aqueles que poluem as águas. Apesar de sua natureza protetora, o Boi-bumbá é uma criatura que inspira medo. Histórias locais sugerem que ele pode criar redemoinhos e ondas fortes para virar embarcações, especialmente quando se sente ameaçado. Em contraste, alguns dizem que ele também pode ser benevolente, guiando pescadores perdidos de volta para a margem em momentos de necessidade. A época da lenda. Acredita-se que a lenda tenha surgido há mais de 2 séculos, durante o período colonial, quando os povos indígenas e africanos começaram a compartilhar suas próprias histórias de proteção da natureza. Eles acreditavam que o Boi-bumbá era um espírito ancestral, enviado pelos deuses para proteger as águas sagradas. Nessa época, as lendas também serviam como uma forma de educar e advertir as pessoas sobre a importância de respeitar a natureza. O Boi-bumbá era visto como uma personificação dos poderes da floresta e dos rios, uma figura que trazia uma lição moral. Onde a lenda se espalhou. Com o passar do tempo, a lenda se espalhou por diversas regiões da Amazônia. Comunidades ribeirinhas em estados como Pará, Amazonas e Acre ainda contam histórias sobre encontros com essa criatura. Curiosamente, algumas pessoas acreditam que o Boi-bumbá também protege animais aquáticos como os botos e os peixes-boi. Em algumas localidades, o Boi-bumbá é associado a locais específicos, como lagoas profundas ou áreas onde o rio forma curvas sinuosas. Esses pontos são considerados sagrados e muitas vezes evitados por pescadores e viajantes. Histórias de avistamentos. Pescadores locais relatam que em noites silenciosas, é possível ouvir o som de um mugido profundo vindo das águas. Esse som, dizem eles, é o aviso do Boi-bumbá para que as pessoas respeitem o rio. Alguns também afirmam ter visto o brilho dos chifres do monstro através das águas turvas. Um dos relatos mais famosos envolve um grupo de pescadores que em uma noite de lua cheia, viu uma sombra gigantesca emergir do rio. Segundo eles, a criatura os observou por alguns minutos antes de desaparecer, deixando um rastro de ondas e um brilho misterioso na superfície. Elementos místicos. O Boi-bumbá não é apenas uma criatura física, mas também um ser místico. Algumas histórias sugerem que ele pode se transformar em uma figura humana para testar as pessoas. Quem demonstra respeito pela natureza recebe sua proteção, enquanto aqueles que mostram ganância ou desrespeito enfrentam sua fúria. Outra característica mística atribuída ao Boi-bumbá é sua capacidade de desaparecer completamente, deixando apenas seu mugido ecoando ao longe. Algumas pessoas acreditam que ele seja um espírito guardião enviado pelos deuses para proteger a Amazônia. Seu papel na cultura local. Apesar de seu lado assustador, o Boi-bumbá também é visto como um guardião benevolente. Em algumas comunidades, ele é homenageado durante festas tradicionais com cantos e danças que celebram sua força e proteção. Alguns artesãos locais criam esculturas e pinturas inspiradas no Boi-bumbá, retratando-o como uma figura majestosa.
Esses artefatos são usados tanto como decoração quanto como amuletos de proteção. Lendas semelhantes. É interessante notar que a lenda do Boi-bumbá tem semelhanças com outros mitos de monstros aquáticos ao redor do mundo, como o monstro do Lago Ness na Escócia e o Champ do Lago Champlain nos Estados Unidos. Essas similaridades mostram como a humanidade tem um fascínio universal por criaturas que habitam as águas. No entanto, o Boi-bumbá se diferencia por seu forte vínculo com a proteção ambiental, algo que reflete a profunda relação das comunidades amazônicas com a natureza. E então, o que você achou dessa versão alternativa e misteriosa do Boi-bumbá? Você consegue imaginar essa criatura imensa e brilhante nadando pelos rios da Amazônia? As lendas nos conectam com o imaginário popular, mas também nos trazem reflexões importantes, como o respeito à natureza e a preservação do meio ambiente. Agora é com você. Compartilhe nos comentários o que achou dessa história. Você acredita que o Boi-bumbá realmente pode ser um guardião das águas? Ou acha que é apenas mais uma lenda para ensinar lições às futuras gerações? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima, e lembre-se, respeite sempre a natureza, porque você nunca sabe quais mistérios ela pode esconder.